Muito interessante você buscar isso. Duas são referências negativas e uma é positiva. A positiva que nós acabamos de ler em João 7. Sabe o que diz as outras duas? Apenas citando para compreensão. Filipenses 4,19 diz assim: os tais, digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo, porque o Deus deles é o ventre. Lá está a palavra. A mesma que o Senhor usou aí. O Deus deles é o ventre. O que Paulo quis dizer? Eles são inimigos da cruz de Cristo porque eles amam só a si mesmos. Eles vivem para si. Eles cultuam a si mesmos. O Deus deles é o ventre. Filipenses 3,19. Agora, a primeira... Problema de internet. Estava falando coisa tão importante. 16, 18, a palavra aparece de novo. Quando Paulo fala sobre falsos obreiros e falsos apóstolos. Oh, que pena. Então ele diz que eles servem ao seu próprio ventre. E essa é a segunda mensagem. Esse é o problema, senhores. Quem está no mundo é o eu, segue o ventre. É a soberba. É a pessoa tendo ela como centro. Essa história de as pessoas ficarem tirando selfie, eu acho que exatamente mostra isso. Você vê que desde que começou essa história de celular, as pessoas ficam tirando fotos delas mesmas, quer dizer, elas ficam se exibindo. Nós ficamos nos exibindo. É porque nós não entendemos a vida cristã. Jesus Cristo, em algum momento, quando ele fazia os milagres, ele saía, porque as pessoas iam querer carregá-los nas costas, tipo endeusá-los para ele ser rei. Ele fugia da multidão. Ele, quando salvava alguém, falava: não fala nada para ninguém. E nós fazemos qualquer coisinha aí, estamos nos exibindo. Esse é o ventre. É o ventre no sentido ruim, porque há pouco Cristo falou ventre no sentido das águas vivas. O homem interior. Vamos ver se ele fala mais. Servem o seu ventre, está muito claro. Vivem para si, para sua glória pessoal, para sua satisfação pessoal. Tudo que eles fazem é por interesse. Eles buscam retorno, buscam satisfação própria, buscam projeção, glória, retribuição e tudo mais. Então, os tais são falsos apóstolos. Eles servem seu próprio ventre. Então, irmãos, essa era a nossa condição. Em nós mesmos, por nós mesmos. Esse é o nosso ventre. Qual é a bendita promessa do Senhor quando o Espírito Santo vier? Quem crer em mim, como diz o Escritura, do seu ventre. Lembre-se, a sede da nossa personalidade. Nós somos. Agora, ao invés de viver para nós mesmos, ao invés de servir a nós mesmos, do seu ventre fluirão. Então, uma coisa é trazer, né? Que maravilha. O egoísta traz. Porque quando nós colocamos o João 7 Cristo ao lado do João 4, aquela mulher no poço de Samaria, nós entendemos esse assunto das águas vivas. Quando o Senhor estava naquele poço de Samaria, é a primeira vez na história, isso nunca mais acontecerá, em que a fonte busca a sede. Sempre ao contrário. É a sede que busca a fonte. Mas em João 4, a fonte busca a sede. Então o Senhor vai atrás daquela mulher, naquele poço. E ele fala para ela sobre as águas vivas. E aquela mulher tinha esse tipo de ventre. Você se lembra do ventre daquela mulher? Qual era o tipo de ventre que aquela mulher tinha? 5 maridos de diferença. Esse que agora tem não é teu marido. Porque esse ventre é insaciável. Mas o nosso Senhor falou com ela sobre as águas vivas. Então no capítulo 7 ele liga as águas vivas com a vinda do Espírito. Ele não só satisfaria para sempre a nossa vida, como ele seria em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, em Cristo, aqueles que creem nele seriam fonte para outras vidas. Amém. Excedentar outras vidas.
Oh, irmãos, que sublime chamamento. Outros por Amém. causa do Senhor Jesus e por causa da habitação do Espírito Santo em nós, se nós que já estamos no Espírito, como falamos ontem, se nós que já vivemos no Espírito, isso já é uma verdade para nós, mas então se, e agora é condicional, se andamos no Espírito e não na carne, então nós seremos fonte da vida de Cristo a descedentar outros. Assim como foi o nosso Senhor Maravilha. no poço de João capítulo. Então, essa é a relação importante de ser mantida junto. E quando o nosso Senhor Jesus expressou essas palavras, e João as explica, dizendo assim, porque até esse momento, vá agora ao verso 39, João 7:39, porque até esse momento o Espírito não fora dado. Sua versão revista atualizada de Almeida estará assim, até esse momento o Espírito não fora dado. Essa expressão. Porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. O texto original é mais simples e mais direto. Diz assim, o Espírito não era, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas o que será que o Espírito não era? Nós sabemos que o Espírito é Deus, é o Espírito de Jeová, é o Espírito eterno, é o Espírito divino, ele não tem começo, ele não é criado, ele é uma pessoa divina. Então, em que sentido o texto original diz o Espírito não era? O Espírito começou a ser depois que o Senhor Jesus o enviou? Não, ele é Deus, pessoa divina. O Espírito não era no sentido de que ele não era e não poderia ser o Espírito do Jesus glorificado. Mas depois que o Senhor Jesus consumasse sua obra, morresse, ressuscitasse e fosse entronizado, então ele derramaria o seu Espírito, enviou o Espírito do seu Filho. É lindo que a Bíblia coloca ênfase nisso. Por que isso é importante, irmão? Não é questão de palavra, de semântica, de academicismo. É uma questão espiritual. É porque agora aquele Espírito de Deus, aquele Espírito de Jeová, aquele Espírito eterno, podemos dizer assim, falando com reverência. Tome cuidado com essa frase. Mas é a única maneira de tentarmos explicar essa verdade. Esse Espírito eterno agora passaria por uma experiência humana na vida de Jesus. Porque foi ele quem preparou o corpo do Senhor Jesus no ventre de Maria. Encheu aquele corpo. Deus não dá a ele o Espírito por medida. Então o Espírito Santo, o Espírito de Deus, está passando por experiência humana na vida de Jesus. Sabe o que isso significa? Que depois que o Senhor Jesus morre, ressuscita, é entronizado e derrama seu Espírito, o seu Espírito, o Espírito de Jesus glorificado, é aquele que conhece tudo sobre as tentações humanas, as privações humanas, as necessidades humanas. Por isso ele pode ser chamado de um bendito consolador, porque ele encheu a vida do Jesus humano. Então, quando nós vamos ao bendito Espírito Santo e nós temos comunhão nele com Cristo, e nós falamos sobre tentação, e nós falamos sobre provação, e nós falamos sobre angústias, ele suportou nosso Senhor lá no Getsemane, numa profunda angústia. Então ele conhece tudo sobre ele. Assim. Por isso ele é o nosso consolador. O mesmo que habilitou o Senhor Jesus veio nos habilitar para viver a vida da mesma qualidade que o nosso Senhor Jesus viveu. Amados, isso não é um idealismo, isso não é um sonho, isso é uma realidade espiritual. O Espírito já foi derramado, ele habita em nós. O que compete a nós fazer? Uma coisa só. Em primeiro lugar, crer. Porque aqui é que nós podemos ficar aquém das Escrituras. Por isso os discípulos oraram, aumenta-nos a... E nosso irmão Luiz citou hoje de manhã de maneira tão maravilhosa aquela ilustração do comedor de farofa. Você se lembra? Que comprou a passagem, estava passando fome, 3 dias sem a farofa. E tinha aquela passagem de primeira classe no navio. Assim somos nós muitas vezes. Por quê? Porque nós não desenvolvemos a fé. Fé no quê? Fé na fé? Não. Fé na palavra de Deus. Conhecendo as Escrituras, conhecendo o dom de Deus. Paulo diz, graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, quando nós conhecemos o seu dom, nós exercitamos fé. Isso não é algo psicológico, isso não é pensamento positivo, isso tem uma base sólida, é a palavra de Deus. É o que Deus fez em Cristo. Então, quando nós exercitamos fé, quem crer em mim, porque é isso que ele já providenciou, é isso que ele já preparou. Então, quem crer, do seu interior fluirão. Então, por isso Paulo diz em Gálatas, andai.
É isso que nós precisamos fazer. Então, amados, 1 Coríntios 12 é dito assim: